Boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Mais uma live. E hoje vai ser um tema muito especial. Vamos falar da saúde mental, das mães atípicas e das mães de filhos atípicos. A Paloma chegou. Boa noite. Boa noite, Andreia. Tudo bem? Tudo bom, Cris? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Então, A tá Paloma bom. entrou também. Acabei de aceitar. Então já já seremos três aqui. Pois é, uma live muito especial. Boa noite, Aê! Paloma. Oi, boa noite, Cris. Boa noite, Andréia. Tudo Aê, deu bem? certo, que bom. Boa Tudo noite, pessoal. jóia. Tô vendo os nomes aqui que eu conheço. Tô feliz de ver esses nomes chegando aqui. Que coisa boa, que delícia. Que bom Ai, que a que gente bom. está aqui. Exatamente. Muito feliz, muito grata aí por esse convite tão especial de vocês. Pois é, eu também estou muito feliz de vocês terem aceitado esse convite, da gente bater esse papo sobre um tema tão importante e que precisa ser falado cada vez mais. A gente precisa dar vazão e visibilidade sobre a saúde mental materna, no geral, e em especial as mães atípicas. Sejam as mães que são neurodivergentes ou as mães de filhos atípicos. Hoje o nosso papo aqui, ele vai ter uma apresentação nossa rápida, a gente vai falar um pouquinho da nossa história. Eu vou contar sobre a campanha Maio Furtacor, que foi através dela que eu conheci a Cris, e a gente faz parte aqui como representante da campanha na cidade de São Paulo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a história de vida dessas duas mulheres que realizam um lindo trabalho, que veio esse trabalho, esse ofício no mundo a partir do seu servir, da sua vida, como um propósito social. E a gente vai falar, elas vão dividir as dores, as queixas das pessoas que elas atendem, e depois como que a gente consegue humanizar essas relações, que acho que é isso que a gente precisa quando se trata de saúde mental. É tirar uma expectativa gigante que se tem do papel da mulher no cuidado, na maternidade, e colocar a gente no lugar mais possível, mais humano. Acho que é por aí, né, meninas? Exatamente isso. Perfeito. Tô muito Então vamos. animada pra gente falar. A gente vai ter que se controlar, né, Cris? Que uma hora vai ser pouco. Você sabe A que eu ia. gente adora falar, gente. Se deixar, a gente fala 2 horas, né? Sim, na nossa primeira conversa, eu falei, já dava para ser a live aqui mesmo, porque ela se estendeu e estava deliciosa. Pena que a gente. O ideal é que a gente fale aqui em 1 hora, eu vou ajustando o tempo. Para quem está entrando, a gente vai olhar os comentários mais no final. E aí a gente responde caso tenha alguma pergunta. Se tiver alguma coisa aqui pertinente no meio do caminho e vocês quiserem me ajudando também, aí a gente vai dando esse apoio uma para outra. Perfeito. Então vamos lá. Bora! A gente está no perfil aqui da Cris e da Andréia, então vou me apresentar, porque acho que grande parte das pessoas que entraram não me conhecem. Eu sou Paloma, sou mãe de um menino de 6 anos, eu sou educadora parental. Eu, ano passado, idealizei um projeto de rodas de mulheres que chama-se Tecendo Redes Entre Mães. Ele, inclusive, que me deu essa vontade, esse desejo de entender um pouco mais desse universo das mães atípicas. Eu fiz uma roda direcionada a elas no ano passado. Tenho aqui também um serviço que eu presto de orientação parental, que eu chamo de escutatória. E aí eu vou contar um pouquinho da Andréia Rossi, essa mulher linda, grandiosa. Estava vendo os seus stories, vi que você tem conquistas aí no seu perfil, né? Que legal, que especial, merece. Seu trabalho é muito necessário, Andréia. Obrigada. A Andréia, ela é educadora parental, orientadora específica aqui de famílias neurodiversas, psicopedagoga, mãe de uma adolescente linda neurodivergente, e ela também é palestrante. Eu já tive o privilégio de ouvir a Andréia no palco e foi incrível. Obrigada. A Cris é formada em administração e marketing, é mãe de uma menina linda da idade do meu filho, de 6 anos. A partir da sua experiência pessoal,
de saúde mental e maternidade, ela teve um diagnóstico de transtorno bipolar. E aí, com esse diagnóstico, ela criou um perfil, gente, um perfil que chama Mães com Humores. E aí ela começou a dividir a sua história nesse canal, fazendo curadoria de conteúdos e eventos direcionados para a saúde mental materna. E ela tem também um grupo de apoio para mães e futuras mães que sofrem de depressão e transtorno bipolar. Incrível. Esse trabalho da Cris é um trabalho que ele existe já há algum tempo. Então, e ela faz encontros online, né, Cris? Depois você pode comentar um pouquinho, que é um grupo de apoio muito bonito, muito profundo. A gente vai falar aqui um pouco dos desafios, mas antes de eu entrar e pedir para vocês contarem mais da vivência de vocês e desse trabalho que realizam com mais propriedade e profundidade, quero falar um pouco da campanha. Cris, André, fiquem à vontade para complementar. A campanha Maio Fruta Cor, ela surgiu no ano de 2020 com o principal objetivo de levar a conscientização da saúde mental materna para diversos espaços, é dar voz ao tema. Isso por meio de lives como essa, rodas de conversa, seminários, marchas, diversas ações em que um trabalho de formiguinha começou com meia dúzia de mulheres que se uniram e expandiram isso Brasil e mundo. A gente teve agora, acho que em torno de 400 representantes espalhadas no mundo todo durante o ano de 2024 e várias ações foram realizadas em diversos municípios, cidades aqui de São Paulo, dentro do Brasil como um todo. Ações muito bonitas. Tem 2 perfis que eu recomendo, que é o Onda Furtacor São Paulo e o Maio Furtacor. Lá vocês vão conseguir acompanhar tudo o que aconteceu. O mês de maio, porque do nome da campanha, porque é o mês das mães, né, do Dia das Mães, e existe uma PL, que é um projeto de lei que foi aprovado em diversos lugares também, municípios, para que o mês de maio seja também o mês da saúde mental materna. E o tema Furtacor, ele veio para mostrar a pluralidade de ser mãe, que a maternidade ela não veste uma única cor, ela é plural, ela é diversa, e a gente precisa olhar e respeitar essa diversidade que é tão bonita e enriquecedora. Então, a campanha é isso. Agora, Andréa, conta um pouco pra gente da sua história, do seu trabalho. Divide aqui. Eu acho que grande parte aqui do público vai amar te ouvir, vai te ouvir pela primeira vez e alguns provavelmente já conhecem, mas é importante dividir. Subindo aqui uns rostinhos conhecidos, eu fiquei muito feliz. Fernanda, Cláudia, algumas pessoas aqui que eu tenho o prazer de acompanhar e de dialogar. E tem muita gente, né? Hoje o meu Instagram bateu um número aí incrível e eu vejo o tamanho da minha responsabilidade. Bom, eu sou mãe de uma adolescente que está quase fazendo 17 anos, mas 20 e poucos dias ela faz 17 anos, né? Eu entrei para a educação parental porque a vida me conduziu para isso, né? Nunca em nenhum dos meus sonhos, quando eu pensei em me tornar mãe, eu imaginei que eu fosse ser uma mãe de uma menina neurodivergente. Eu só queria ser mãe. E a vida conduziu para que eu tivesse a Maria Fernanda. E Maria Fernanda nasceu, veio de uma gestação muito complicada, um nascer muito desafiador também, né? Com muitas questões ali da prematuridade e tantas outras coisas. E quando ela nasce, eu não sabia o que era ser mãe daquela menina. Eu de fato não sabia, né? E eu tinha que dar conta, porque eu precisava fazer com que a criança sobrevivesse minimamente e eu tinha que dar conta de tantas coisas que eu não havia me preparado. E foram momentos muito difíceis e muitas vezes solitários mesmo, né? Porque você se preparar para uma maternidade já é algo bastante complexo, né? Você tem que tomar uma decisão de cuidar de um ser. E quando esse ser vem cheio de singularidades únicas, você fala, e agora? Não me preparei. E eu passei um período muito difícil, né? Nos primeiros anos de vida da minha filha.
abrir mão de carreira, abrir mão de trabalho, abrir mão de muitas coisas. Me desvencilhei de muitos afazeres para me dedicar a outros afazeres, né? E esses novos afazeres é como se eu vivesse numa bolha e essa bolha tivesse estourado. Eu estourei a bolha, né? De uma maternidade normal para cair numa maternidade neurodivergente e com pouca informação, com poucos recursos emocionais, com pouca rede de apoio, que na verdade eu tinha, mas eu não sabia o que precisava ser feito, e tão poucas pessoas que queriam ser solidárias naquele momento, né? Não faziam ideia da dinâmica e da dificuldade, né? Era tudo muito observado, mas não vivenciado. Então fica difícil, inclusive, isso, né, para as pessoas vivenciarem. E foram muitos anos, Paloma e Cris, né, tentando me reconhecer nesse lugar de mãe de uma pessoa neurodivergente, onde eu não sabia o que era aquilo, né? Então eu tive que comprar um novo dicionário para aprender a ser mãe, porque o dicionário que eu tinha comprado não funcionava para minha prática, né? E quando a gente fala de saúde mental materna, é algo muito, muito profundo, porque quando você se desprende de uma realidade para viver, de uma ideia para viver uma outra realidade, você tem que encarar um desafio que você não se preparou. Então, ao longo desse percurso, até mais ou menos uns 9 anos da minha filha, eu tive muitos problemas comigo, com a minha vida, com a minha realidade, por não entender aquele momento, não entender aquilo que eu estava vivenciando, né? E ter que aprender como se a gente tivesse que aprender um novo idioma. Imagina que eu fui para uma sala de árabes e eu tinha que aprender a ler e escrever em árabe assim, né? Porque eu tinha que dar conta daquele lugar. Então, muito difícil, né? E não existe saúde se não tiver saúde mental. Isso eu falo para todo mundo, né? Na minha prática. Não tem saúde se não tem saúde mental. E eu vivenciei a ausência da saúde mental de uma maneira muito dolorosa, né? Tendo que dar conta de uma menina neurodivergente que a neurodivergência, ela é uma condição de saúde mental de ordem psíquica, né? E a Cris também vai falar muito disso. Às vezes não tem estereótipos, às vezes não tem fenotipias, mas tem uma questão de saúde mental importante e que se representa muitas vezes na infância e na adolescência por meio do comportamento. E é um comportamento que foge ao padrão da normalidade, que foge ao padrão do que é esperado dentro de uma sociedade. E aí vivenciar tudo isso, essas dificuldades da minha filha que eu não sabia lidar, com as minhas dificuldades em ter que abandonar a Andréia antes da maternidade e assumir uma nova Andréia depois da maternidade, foi muito difícil. Então eu entrei em depressão, eu tive que fazer uso de medicação para depressão, eu tive pensamentos de arrependimento, de por que eu fui inventar de ser mãe, e nunca relacionado ao amor que eu sentia pela minha filha. Eu sempre amei a minha filha intensamente e incondicionalmente, mas eu não amava a maternidade que eu estava inserida. Não era aquela maternidade que eu havia planejado. Então eu tive pensamentos ruins, eu me afastei de quem eu era. Meu casamento quase acabou por N fatores que foram acontecendo e que afetaram diretamente a minha saúde mental. Então, quando eu consegui sair do túnel do fundo do poço, porque o fundo do poço não é o lugar que a gente fica, como diz a Cris Paz, mas você passa por ele. E eu consegui tirar forças por meio de muita dedicação, de acreditar que eu tinha que brigar pelo espaço da minha filha. E foi então que eu fui estudar sobre educação parental. Foi então que eu vim para o Instagram para me dividir a minha dor e a minha trajetória com outras mães para dizer, você está no fundo do poço, mas a gente pode sair, né? E eu posso te ajudar. Então, começa a minha entrega pela educação parental para famílias neurodivergentes, para um acolhimento dessas famílias, porque são famílias que são julgadas, são famílias que são excluídas da sociedade, porque os filhos não funcionam dentro dos padrões do funcionamento normal. E essa família o tempo inteiro julgada como incompetente, culpada por não dar conta daquela criança, invalidando a questão de saúde mental da criança e da família que está envolvida. Então as mães
entram num lugar de sofrimento profundo, né? E doloroso. Eu acompanho muitas famílias em que as mães elas têm até ideações e planos para acabar com esse sofrimento. E é muito triste passar por tudo isso, passar por tudo isso de uma forma solitária. Então foi por isso que eu fui trabalhar, fui me aprofundar muito sobre cérebro, neurociência, funcionamento, desenvolvimento infantil, como são os neurodivergentes, como eles pensam, como esse cérebro funciona e como as famílias precisam entender isso para poder ajudar esses filhos sem querer consertá-los. Amando incondicionalmente, como eu amo a minha filha, e entendendo que é muito difícil, sim, é árduo o trabalho de ser uma mãe de uma criança neurodivergente. E aqui eu peço licença a todos os pais e homens que nos acompanham, mas eu falo em especial das mães, porque é para onde sobra o maior trabalho. E quão solitário é. E eu falo que a questão da neurodivergência, da saúde mental de crianças e jovens, e que aí venha também a saúde mental materna, ela é uma luta das famílias típicas, não das atípicas. Porque as atípicas já estão nesse lugar, elas precisam de apoio. Então, eu vivencio a maternidade atípica, eu estourei a bolha da normalidade e mergulhei em um outro lugar. E esse é um convite que eu faço diariamente para todas as pessoas. Assim como nós batalhamos pela diversidade de raça, de gênero, de religiões, eu convido a todos os típicos a mergulharem no universo dos atípicos e abraçarem essa causa, porque as mães e as famílias estão adoecendo e estão vivendo marginalizadas na sociedade, né? Às margens de uma sociedade dita normal. Falei demais, né? Não, de jeito nenhum. Como é bom te ouvir e que história. Em época em que não se falava das neurodivergências como se fala nos dias de hoje, você precisou ir cavocar, buscar conhecimento. Esse conhecimento te levou para o lugar que você chegou, que não é um lugar de chegada, né? É um caminho, é uma trajetória. E que importante te ouvir e reconhecer aqui, você também dividir com a gente a sua história, a sua dor e o quanto que isso pode ser de alguma forma minimizado quando a gente dá as mãos umas para as outras, seja realizando os nossos trabalhos aqui com a intenção que a gente realiza. Eu não vivo a realidade de vocês, mas eu sou essa mãe que vive outra realidade, que quer sim fazer parte, extrapolar essa bolha, fazer parte desse processo e construir uma sociedade em que tenha mais equidade, mais respeito, mais empatia. E a gente começa a construir isso quando a gente escuta, quando a gente abre espaço para essas mulheres terem e darem, colocarem a voz no mundo, quando a gente ensina para as nossas crianças o significado verdadeiro de inclusão. Então, acho que essa é uma missão de todos nós. Muito bem. Essa conversa aqui tá me deixando emocionada. Cris, queria que você, com esse sorriso lindo, contasse pra gente aqui um pouco do seu trabalho, da história de vida que você tem, que também alcança aí muitas famílias. Pois é, depois dessa fala tão potente da Andreia, né? Então, de onde vem a minha história como mãe atípica, o neurodivergente, né? Como a Andrea falou muito bem, de ter um cérebro que funciona de uma maneira diferente. A minha história, ela que a partir dos eu tinha 30 anos, quando eu fui diagnosticada com transtorno bipolar. Até agora, se achava que era só uma depressão, até que finalmente consegui ter o diagnóstico certo. E aí sempre me senti à margem da sociedade, como você falou muito bem, Andrea, né? Ainda mais quando me tornei mãe, porque não tinha informação sobre transtorno bipolar e maternidade. Eu fuçava na internet, fuçava na rede social, eu não achava depoimento, não achava pessoas que mostravam na cara e que podiam me ajudar com informações de qualidade. Então, para mim, sempre quis me tornar mãe, era um desejo, era um sonho
meu, só que nada aconteceu do jeito que eu sonhei, obviamente, né? Aham. Então, eu sabia, tendo transtorno bipolar, sabia que eu tinha maior risco de desenvolver a depressão pós-parto, faz parte, né, a gente é um público maior de risco, só que eu não imaginava que eu podia desenvolver depressão na gravidez. E foi isso que aconteceu comigo. Desenvolvi uma depressão bem profunda que se iniciou na gravidez, continuou no pós-parto. Eu estava desesperada, cheguei até a ideação suicida, que é um termo que a Andrea explicou aqui para a gente. Então, eu queria, de alguma maneira, acabar com esse sofrimento, porque eu não entendia o que acontecia. Só que tudo isso fazia parte de sintoma de uma doença que eu não sabia, que estava completamente desestabilizada. Eu passei por vários tratamentos psiquiátricos, vários tipos de remédio, até no pós-parto também. Tive que parar de amamentar por causa desses remédios. Então, foi um período muito complexo, onde tive que ter uma intervenção psiquiátrica mais importante, mais de perto, e junto com o psicólogo, depois de vários meses, consegui me reerguer. Só que eu me senti muito sozinha nessa experiência. Apesar de ter psiquiatra, psicólogo, família por perto, eu me sentia sozinha, porque não tinha ninguém para conversar que pudesse passar pelo que tivesse passado pelo que eu passei, que tivesse essa experiência de transtorno bipolar e de maternidade conturbada. Então, foi aí que nasceu, assim, vamos dizer, do meu sofrimento, nasceu aprendizados, e dos aprendizados nasceu um novo propósito de vida quando cria Mais com Humores. Então, a Mais com Humor, ela nasce desse lugar de dor e da vontade de transformar o limão em limonada, de dizer, se eu senti tanta falta de apoio, de afeto, de acompanhamento, de acolhimento, eu vou trazer isso para outras mulheres. Então, hoje a Mais com Humor é um canal de divulgação, principalmente no Instagram, uma curadoria de conteúdos e eventos sobre saúde mental materna e doenças correlacionadas. E como a Paloma apresentou no início, tem também um grupo de apoio que é fundamental, porque é um grupo de apoio gratuito, online, que é focado nas mães e futuras mães com depressão ou transtorno bipolar. Porque eu percebi que faltava esse lugar de acolhimento, de escuta empática, um lugar seguro para desabafar, para trocar experiências, trocar dicas. Então, de todo esse isolamento, eu transformei isso na Mais com Humores, e hoje eu acolho todo mês nesse grupo de apoio mães e futuras mães. Isso que é lindo, porque você traz a prevenção também. E isso eu acho fundamental. Então, hoje o objetivo é acolher, ajudar, capacitar mais e futuras mães para trazer maior conscientização e prevenção sobre saúde mental materna. Perfeito. Maravilhosa. Nossa, Cris. E é importante quando você traz aqui que a dor te levou para um propósito, e eu acho que a gente chega nesses propósitos para se curar também, né? É um trabalho numa via de mão dupla. A gente faz pelo outro aquilo que a gente gosta e que é importante, que nos retroalimenta. Então, quando a gente abre espaços e dá voz a essas mulheres, acolhe, a gente conecta as histórias, e quando as histórias, de alguma maneira, se interligam, né, que dão uma liga, e a gente escuta, a gente não se vê sozinha mais nessa estrada, que maternar não é intuitivo, como dizem. Estamos aqui falando de 3 pessoas que vivem realidades diferentes, mas que estudam para ser mães, e estudam para auxiliar outras famílias também nessa construção, nessa relação. Então, que bonito. Obrigada pelo seu trabalho, pelo seu serviço, que ele é muito necessário. E aí agora, para a gente continuar e vocês trazerem aqui alguns exemplos, situações, dentro dos atendimentos que vocês fazem, cada uma no seu escopo de atuação, quais são as principais dores, as queixas, o que vocês percebem que chega, que vocês falam, aqui tem uma questão que a gente precisa olhar e que ela pode ser tratada e cuidada pensando sim na saúde mental. A gente não está falando que a gente vai fazer um trabalho terapêutico como uma
psicóloga, que acho que é importante a gente falar aqui, mas o trabalho de orientação parental e grupo de apoio, ele é terapêutico, mesmo não sendo de uma psicóloga. Então, queria te ouvir primeiro, Andréia, o que chega mais? Quais são essas dores, essas queixas mais comuns dessas mães que chegam até você te pedindo uma orientação parental? O meu maior público, ele está, né, dentro da neurodivergência. Eu não atendo nenhuma família que não tenha um filho neurodivergente. E aí, quando eu falo de neurodivergência, eu falo de TDAH, de TOD, de TEA, de síndrome de Tourette, tem todos esses transtornos ocultos que alteram o funcionamento cerebral, as funções executivas, né, que são as funções que ficam aqui na parte frontal do cérebro, e que, na sua grande maioria, elas se representam no comportamento do filho. Então, é uma criança que tem um comportamento extremamente desafiador, inapropriado, de difícil de manutenção, que demanda muito emocionalmente. Então, as mães quando chegam, e a grande maioria são mães, né? Assim, 98% são as mães que me procuram, dizendo, eu não sei mais o que fazer. Eu erro, eu tô perdida, eu sou incapaz. Elas vêm com uma sobrecarga de culpa e de juízo de valor que a sociedade coloca em cima delas, que são incompetentes, que elas não dão limites, que elas não sabem criar os filhos, que esses filhos são mal educados porque ou você é permissiva demais, porque você não bate, porque você não castiga, ou porque você é muito rígida, você não está sabendo cuidar. Então, a maior queixa é o senso de incompetência que as pessoas têm como mães. Essas mulheres, elas carregam por conta de juízo de valor, de moralismo que vem da nossa sociedade, que é uma sociedade desinformada sobre a neurodivergência. E essa dor, ela é muito forte, porque é aquela mãe que deita para dormir e fala, ufa, graças a Deus, né? Eu tô deitada agora, aquela criança tá dormindo e amanhã eu vou conseguir fazer diferente. Mas é uma mãe que também desconhece a questão da neurodivergência, porque está muito focada no que é externalizante, que é o comportamento. Então, a Paloma colocou muito bem, não somos psicólogas, mas somos educadoras parentais e cada uma dentro da do seu nicho, né, de atendimento. Mas enquanto educadora parental para famílias neurodivergentes, o meu principal objetivo é mostrar para essas famílias que o seu filho, ele existe independente do transtorno que ele carrega. Que ele é uma criança que precisa do seu amor, do seu acolhimento, e que ele tem singularidades, que é difícil sim, vai ser muito mais custoso que a família do vizinho, que não tem, ou a gente imagina que não tenha, né? Mas que não é incapacitante, não é determinante. São famílias que muitas vezes chegam com relatos de que uma vizinha disse, sobre esse transtorno, seu filho vai transgredir. Eu ouvi isso. A Paloma, que me assistiu no Congresso de Educação Parental, ela viu a minha palestra que eu disse, né? Você vai visitar sua filha na cadeia com esse tipo de diagnóstico, né? Então, com tanto juízo de valor, com tanto determinismo, com tantas falas que só ela desconstroem ainda mais esse maternar, que já é um maternar difícil. E enquanto educadora parental dessas mães, eu trago essas mulheres para um lugar de calma, de realidade, de que não é determinismo, de que não vai acontecer assim, que vai ser difícil sim, o seu filho se torna mais vulnerável por ele ser neurodivergente, assim como a Cris colocou, ela é mais vulnerável a desenvolver depressão por conta da questão de saúde mental dela, e com crianças e jovens isso não é diferente. Por muitos anos, as crianças e os adolescentes não existiam, então eles não podiam ter problemas de saúde mental. Afinal de contas, eles só nasceram para ser felizes, estudar e mais nada. E aí eles eram invalidados. Toda essa questão da saúde mental das crianças era invalidada. Então, as mães chegam nesse lugar assim, poxa, se ele não pode ter problema de saúde mental, se é só um comportamento inapropriado, eu estou fazendo tudo errado.
eu sou incompetente. E eu coloco essas mães nesse lugar de que, não, existe uma questão de ordem psíquica, o comportamento é o que acontece, o que está aqui no seu olho é a grande confusão que está acontecendo no cérebro do seu filho, e ele precisa de ajuda, ele precisa de acolhimento, ele precisa de paz para poder ser quem ele é e para que você possa conduzir de uma maneira diferente, né? E tirar esse véu que fica nos olhos, que a sociedade nos coloca a todo momento, de que nós somos culpadas, erradas e incompetentes enquanto mãe, desconsiderando a questão de saúde mental dessas crianças. Então, meu trabalho começa por aí, pela aceitação, pela conscientização, por entender como é o funcionamento de um cérebro neurodivergente, por acolher, para conduzir de forma amorosa, humanizada, respeitosa, porque essas crianças e esses adolescentes sofrem demais, são excluídos, são invalidados e eles arrastam a família com eles, mas não porque eles querem. Eles gostariam... A minha filha falou, eu não queria ser assim quando ela era menor. Hoje, graças a Deus, ela tem um outro padrão de funcionamento. Ela entende muito bem quem ela é. Mas quando ela era muito pequena, ela também não entendia. Ela entrava em muito sofrimento. Eram dias sofrendo. Hoje, existem outras questões relacionadas ao social que nós estamos trabalhando, mas não tanto mais desse comportamento desafiador, desse embate. Porque eu fui trabalhando isso com ela. Difícil igual, mas a gente precisa entender que eles precisam, né, serem respeitados com as suas singularidades, e a família que cuida também precisa ser respeitada. E esse é o nosso papel. Porque senão a gente está empurrando essa mãe, essa criança cada vez mais para uma doença mental grave e que pode levar a comportamentos extremamente... de extermínio. Eu não gosto nem de falar algumas palavras aqui, porque me dói falar tudo isso, né? Então, a grande queixa é essa, né? Essa questão do julgamento e da inapropriação. Muito julgamento. E eu falo, pessoal, julgamento é igual caixa de som. Todo mundo vai te julgar e você não consegue agir no outro, só vai lá e diminui o volume. Diminui o volume o máximo que você puder e não escuta o que estão falando. Né? Porque assim, quem é que pegou o seu sapato, botou no pé e andou uma semana? Porque andar um dia às vezes é fácil, mas tem que andar uma semana com o seu sapato, não é só colocar o seu sapato. Né? E esses temas que você trouxe, Andréa, eles são total voltados à saúde mental. Quando a gente fala de julgamento, de trabalhar a culpa, dessa incapacidade, dessa sensação de incapacidade constante, além da sobrecarga mental de tarefas, de funções, de terapias, de médicos, de buscas incessantes pelo diagnóstico adequado e correto, porque isso é um desgaste emocional, físico, mental absurdo. A dinâmica de uma família com um filho neurodivergente, ela é totalmente diferente. Sim. É aquela mãe que pega o filho na escola, primeiro que não existe, às vezes, nem a possibilidade de deixar o filho não integral para essa mãe continuar no mercado de trabalho. Ela já tem que abrir mão disso, porque ele não dá conta socialmente, emocionalmente, de ficar no ambiente por muito tempo. Ele precisa de muitas habilidades sociais para estar naquele lugar de forma organizada. Então, já começa por aí. Então, é uma criança que fica meio período na escola, muitas vezes. E no outro contraturno, e quando a mãe, né, a criança ainda dá conta de ficar, mas não pode, por quê? É fono, TO, é psicólogo, avaliação neuropsicológica, e faz isso, vai aquilo. É uma mãe que tem uma rotina assim, que você fala, eu não queria estar em tantos consultórios assim. Né? Eu queria estar no parque, eu queria ir para o cinema, fazer o dia do parque com os amigos, eu queria ficar assistindo sessão da tarde com meu filho, brincar de massinha, fazer slime, qualquer coisa, ler um livro, né, fazer alguma coisa diferente, cuidar de mim. Eu queria poder frequentar a academia. Quantas vezes eu me matriculei na academia e não fui? Inúmeras vezes. Por quê? Porque a dinâmica é muito diferente. É aquela mãe que tem que pensar na aula de reforço, as reuniões de escola. Uma família que tem um filho neurodivergente, a mãe é chamada na escola toda semana. O tempo inteiro. Toda semana. Por quê? Porque tem tantas questões que ninguém sabe o que tem que ser feito. É muito diferente daquela mãe que vai na reunião de pais, pega o boletim, o professor reclama que está falando demais, dá ali uma conversinha, acabou e vai embora.
né? A escola nunca liga. Quando liga é para falar que o menino esqueceu a lancheira em casa. As mães neurodivergentes tocam o telefone, todas meninas, elas falam, coração até dispara. Eu nunca sei o que vai acontecer. É bem difícil. Imagina viver isso diariamente. Você com viver essas em estado de sensações, alerta. viver em estado de alerta, literalmente. Temos muito trabalho pela frente, mas eu percebo que há caminho, há luz, há possibilidades para transformar isso, essa dor em solução, para transformar o olhar das pessoas e a gente estender de fato a mão para essas famílias e para essas mães, para essas crianças e adolescentes. Exatamente. Cris, e você lá no mundo dos seus grupos de apoio, nas suas trocas na própria rede social, quais são as questões que mais chegam? Quais delas você gostaria aqui de dividir com a gente? E deixa eu só trazer um ponto que eu tô vendo aqui as pessoas interagindo. Que bonito que tá. Obrigada por essa interação toda. Eu não consegui ver, mas um beijão para todas, viu? Eu tô aqui atenta e anotando, peguei 2 perguntas, aí a gente deixa pro final para comentar um pouquinho sobre elas, tá? Então, Cris, se puder contar um pouco dessa sua experiência com essas mães, Claro. O que você sente, o que chega para você? É engraçado como, apesar de ser um ponto de vista diferente, a mãe de filhos atípicos e a mãe atípica, tem palavras que voltam. Então, até anotei aqui, você falou de culpa, você falou de sentimento de incompetência, de julgamento, esse estigma. Igual, essas mães se sentem assim. Eu acho que o que vem mais é a palavra isolamento, solidão. Algumas vezes a pessoa tem até rede de apoio, tem família, quando ela tem a sorte de ter a família, porque tem muitos que, infelizmente, as mães são solo. Ela fala, mas eu tenho família, mas eu não tenho apoio. A família me julga. A família me fala isso e aquilo, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo, você deveria amamentar, você não deveria tomar seu remédio assim, assado. Então, é muito complicado. As pessoas vêm, as mulheres vêm para o grupo de apoio porque elas falam, eu preciso de um lugar seguro para falar. Eu preciso de alguém que simplesmente me escute. Porque em casa não tem ninguém para me escutar. E não tem ninguém para me ajudar. Então, é extremamente complexo essa adequação de como lidar com a doença junto com os desafios da maternidade. Então, eu diria, tanto para você quanto para mim, a carga mental, ela é dupla. Então, você tem que lidar com todos os desafios que existem numa maternidade, junto com as fragilidades que trazem a doença que você tem. Então, é extremamente pesado. Aí eu vou trazer alguns exemplos para a gente entender. Primeiro, o período da gestação. Até a gente pode pensar mesmo no próprio planejamento de uma maternidade. Quando uma mãe atípica, algumas vezes ela até abre mão ela fica com muitas dúvidas. Será que eu vou me tornar mãe? Será que eu mereço ser mãe? Nossa. Essa palavra é muito forte. Será que eu mereço? Será que eu tenho esse direito à maternidade? Então, já tem algumas mulheres que abrem mão por causa do transtorno bipolar, mas por causa de outras doenças também, né, da neurodivergência, do autismo, do transtorno do espectro autista, enfim, todas essas doenças transtornos que você citou. Então, primeiro passo, será que eu tenho direito? Será que eu me dou esse direito a me tornar mãe? E aí, quando ela engravida, nossa, tem a questão dos remédios. Será que eu posso engravidar com esse remédio? Não, tem que fazer um planejamento para trocar o remédio. Foi meu caso. Quando você trocar remédio, tem que esperar até fazer efeito, até estabilizar de novo. Então, geralmente, são gravidez de alto risco, com já esse risco também de desenvolver uma depressão já na gravidez, que é um risco aumentado. Sim. Aí você passa pelo parto, aí vem o pós-parto. Nossa,
o pós-parto a gente esquece de falar, né? Agora a gente fala do puerpério, que é um período um pouco mais estendido. Quem segue o Mayu Furtacorp fica ouvindo essa palavra puerpério bastante, mas é um período um pouco maior, que é o pós-parto, onde tem um vínculo muito forte, uma dependência, uma codependência da mãe com o bebê, né? Física, emocional, enfim, um período bem intenso. Para quem tem uma doença prévia, é um veneno a privação de sono do pós-parto. Então, principalmente, quem tem transtorno bipolar, privação de sono é um gatilho para a recaída. Então, tudo isso você precisa preparar sua rede de apoio, por exemplo, para ter ajuda à noite, para ter alguém que dá. Você pode extrair seu leite e o seu companheiro dar o leite à noite, ou você, enfim, ter algum mecanismo da fórmula. Muitas mães têm que abrir mão da amamentação porque elas precisam de maior apoio de outras pessoas a seu redor, que seja o companheiro, que seja a família, que seja amigos. Então, é extremamente complexo. E quando a gente olha o resto da maternidade, não só a gravidez, o pós-parto, mas a maternidade em geral, ou seja, o cuidado, a educação no dia a dia, tem todos os desafios de uma maternidade com a fragilidade da doença. E tem que lembrar também que assim, há um processo de aceitação da doença. Então, a própria mãe ela já vive como mulher uma dificuldade de aceitação da doença dela. Quando ela projeta isso no filho, piora, porque tem doenças que você tem medo de transmitir para seu filho. E o caso do transtorno bipolar tem uma carga genética enorme. Então, você vive com medo de seu filho carregar essa doença também. E tem ligação, tem comorbidade, né, entre algumas doenças. Então, algumas vezes é transtorno do espectro autista com TDAH, transtorno bipolar com TDAH. Então, é extremamente complexo esse universo da neurodivergência. Muito. Então, mas realmente elas sentem todo esse cargo da culpa, da incompetência que a gente falou, da solidão e dessa dificuldade. Como que eu me aceito? Primeiro eu preciso eu me aceitar, entender a minha doença, só que eu não tenho tempo de me aceitar, entender a minha doença, porque eu tenho que cuidar de um bebê, de uma criança que demanda muito. Então, o que acontece? Algumas vezes o filho, ele se torna gatilho para a mãe atípica. Porque como que eu vou lidar, por exemplo, com um filho que é difícil, que está num período de desafiar, de testar limite, de gritar, de fazer cena? Se tudo isso pode se tornar gatilho para mim. Então, é um mundo extremamente complexo, né? Nossa. Muito complexo. E tem uma coisa que eu acho que ela serve, vale para tudo que vocês trouxeram. É o conhecimento, né, gente? Ele é a chave para mudar muitas histórias e muitas realidades. E não só a gente que vive e que passa por alguma situação, vocês, cada uma, né, dentro da sua realidade, mas as pessoas ao redor que convivem. Elas precisam buscar conhecimento, precisam se interessar, precisam querer se aprofundar, querer estar perto, querer ouvir, dizer o que você está sentindo, ser rede nesse aspecto. A gente não está falando necessariamente de uma construção aqui de rede, de tarefas, de funções para executar. Isso é importante? Claro que sim. E a depender do contexto social e da realidade que essa família vive, algumas têm mais possibilidades do que outras. A gente sabe Sim. da realidade dentro do Brasil, que ela é muito diversa. Sim. Mas, às vezes, rede aqui é rede de escuta, de conversa, de diálogo, de busca de conhecimento, de busca de profissionais que possam apoiar. Mães atípicas precisam passar por acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Não pode ser negligenciado em nenhuma possibilidade. Então, se a gente perceber que alguém ao nosso redor dá sinais que nos deixam uma pulga atrás da orelha, vai atrás, vai tentar entender o que essa pessoa está sentindo, se ela precisa de ajuda. Levante o mundo para ajudar uma mãe que tem uma questão
neurodivergente ou que vivencia essa realidade dentro da sua família com os seus filhos. Eu acho que isso é um papel de todos nós, isso não é difícil de ser feito, basta a gente estar atento. Sabe aquela história de ter os olhos de quem quer ver? Acho que é mais ou menos por aí. Então a gente falou aqui, não é? A gente falou de dor, a gente falou da história de vida de vocês, como que isso se transformou num propósito que não é só um de trabalho, um ofício, mas é um propósito social, que ele é amplo, que ele alcança dimensões que a gente não consegue nem tangibilizar. E agora, para a gente ir encerrando nos próximos 15 minutos, acho que a gente precisa trazer que há caminhos, que há luz, e que é possível sim a gente humanizar essas relações, que é possível fazer com que essa carga, com que essa relação mãe e filho, com essa relação da mulher e da mãe com ela mesma, seja mais leve, seja mais possível, seja mais prazerosa. E aí, como construir relações mais humanizadas diante de histórias tão complexas como vocês trouxeram? Você consegue trazer um pouco o seu olhar para a gente, Andréia? Vou ser bem breve por conta do tempo. Tem uma família que eu acompanhei, e a Cláudia. Hoje a Cláudia se tornou uma amiga minha, ela é uma graça. E ela falava muito assim, eu tô na nuvem, eu tô na neblina. Eu tô com aquela neblina, quando ela tava com muitas dificuldades, né, com uma das crianças dela. E eu dizia para ela, tá tudo bem, porque existe um lugar que colocam as mães com filhos neurotípicos, que é o lugar da mãe guerreira, da escolhida de Deus, daquela que tem litros e litros infindáveis de paciência, daquela mãe que, nossa, que você consegue, que você dá conta. Não, você não dá conta o tempo inteiro. Você não tem toda essa paciência que falam que você tem. Você não é uma mãe guerreira, você só é uma mãe. Você só quis ser mãe. E você está numa maternidade diferente. E é difícil mesmo. Então, se você está na neblina, se você está num lugar difícil, se permite estar nesse lugar também. E não é falta de amor ao seu filho. Eu sempre falo isso para todas as mães. Eu sei o quanto você ama essa criança incondicionalmente, do jeitinho que ela é. Mas você está com dificuldades com a sua maternidade, está tudo bem. Tá tudo bem. Então, quando alguém fala todos esses rótulos, eles também não falam de forma pejorativa, né? Meu sogro fala muito isso pra mim. Ele fala, se Deus mandou pra você, é porque Deus sabe do que você é capaz. Eu admiro a sua paciência. Ele fala muito isso, né? E eu não retruco, até porque é um senhor, né? Eu vou retrucar, imagina, eu cheio de fé. E eu sei o quanto ele me ama e o quanto ele ama essa neta. E não é sobre amor, mas é sobre te encorajar a todo momento a continuar, porque você é forte, guerreira, e que Deus te escolheu porque você tem paciência. São frases de encorajamento, mas que são frases que pra gente que vivencia, a gente fala assim, poxa, mas então eu não posso perder a paciência, eu não posso falar que eu tô cansada, eu não posso negar essa situação, porque senão eu estou negando o amor, eu estou negando a minha missão na Terra. Não. Você pode sim falar que está cansada, você pode sim falar para o seu filho, eu preciso de um tempo, eu tenho que me afastar um pouco, eu preciso sair daqui, eu preciso respirar outros ares, eu preciso ir para um lugar para fazer uma roda de amigas que eu não fale de filhos, que eu não vivencie essa maternidade por alguns momentos, porque isso é importante para mim como mulher, como pessoa, para me conectar com quem eu sou. E eu falo muito isso para essas mães, se permitam isso. Se permita sair, se permita fazer alguma coisa, se permita não estar com seus filhos em algum momento, até para você respirar, para você renovar, para você também purificar o seu olhar e ver quão lindo é a sua maternidade. A sua maternidade é linda de fato, né? A gente busca informação para ser mais assertivo, mas não para desumanizar as relações. Elas precisam dessa humanização. Então, quando você se distancia um pouco desse lugar de tanta demanda, de tantas dificuldades ao longo do dia, que são demandas difíceis, e você vai para um lugar de eu tô aqui agora para cuidar de mim, eu consigo olhar para esse lugar e falar assim, como é lindo tudo que eu tô construindo. E tá tudo bem eu ter essa minha dificuldade. Até porque até as mães típicas têm as suas dificuldades, não é verdade?
né? Claro, é muito mais falar sobre o que é possível, a mãe possível, do que a mãe perfeita. Não existe. A A mãe mãe, perfeita existe. essa Ela só é, não teve filho. exato, exato, exatamente. Ela só não teve Adorei. filho, muito bom. Porque, e nem a gente se colocar nesse lugar, porque isso só vai nos afundando e nos colocando da distanciamento de fato do que é uma realidade humanizada ali, possível. Exato. Então, eu acho que esse olhar que você trouxe de sensível para essa mãe que precisa se cuidar, que precisa ter um tempo de respiro, que precisa se desvincular da maternidade em alguns momentos da vida, sim. O fato de amarmos os nossos filhos não faz com que a gente ame ser mãe o tempo todo. Acho que essa é um ponto tão importante da gente colocar e trazer. Eu sou uma mãe típica que tenho outras questões, não tenho os mesmos desafios e complexidade, mas nem todo momento e nem todas as funções eu estou disposta, disponível, querendo estar ali. Então, acho que esse lugar e a gente falar isso umas para as outras dá meio que um alívio, falar, nossa, que bom, não sou só eu que sinto isso, não sou só eu que às vezes quero sair correndo, sabe? Não, de jeito nenhum. Então, E tá não, tudo bem. não é. E tá tudo bem, e faz parte. E eu acho que tem um lugar que a gente explorou menos nessa live, a gente pode ter outras conversas para falar mais, que é o olhar da potência do ser humano na sua essência. Tanto as mães quanto as crianças, por trás dos desafios, das nossas falhas, das nossas dificuldades, tem tanta potência, tem tanta luz, tem tanta coisa a ser explorada. E quando a gente trabalha essas nossas forças e potências, a gente faz com que o restante não deixe de ser difícil, mas com que ele flua melhor. Porque eu estou olhando também para que vira possível. Porque eu estou olhando aquilo que há de melhor em mim para aquilo que eu preciso desenvolver, aprender. E reconhecer isso nas crianças atípicas, eu acho que é um fator extremamente necessário, né, Andréia? Nos seus atendimentos você deve explorar bastante isso com as mães também. Sim, fundamental. Cris, você, o que você acha? O que a gente consegue botar nessa conversa, nesse caldo, para encerrando aqui o nosso papo? A gente fala um pouquinho aqui das dúvidas, como a gente humaniza essas histórias e relações. É interessante como muitas das coisas que a Andrea falou podem se aplicar também, né, às mais atípicas. Só que acho que tem uma diferença que é fundamental. As mais atípicas têm uma questão que é importantíssima, que é o planejamento da maternidade, que isso não é possível para as mães de filhos atípicos, porque você geralmente descobre, depois que a criança nasceu e cresceu, qual é o tipo de neurodivergência. No caso das mães que elas mesmas são atípicas, elas já sabem da condição dela. Então, aí entra esse fator do planejamento da gravidez. Maior planejamento, melhor. Principalmente porque tem algumas condições onde você toma remédio. E quando você quer engravidar, tem alguns remédios que podem ser usados, outros que, infelizmente, têm que ser substituídos. E tem ainda profissionais de saúde, psiquiatras, que falam que tem que tirar o remédio. E isso, assim, é um perigo muito grande para muitos dos transtornos. Então, tem que ter um acompanhamento muito de perto. Você falou isso, Paloma, dos profissionais de saúde. Então, eu reforço aqui a importância do psiquiatra, a importância dos psicólogos também. E, em geral, eu diria também da rede de apoio. É fundamental desenvolver essa rede de apoio. Então, se você tiver família, amigos por perto, é ótimo. Não esqueça dos profissionais de saúde. Se você não tiver, e mesmo para complementar, eu recomendo muito os grupos de apoio de pares. Porque lá você vai sentir essa identificação, esse acolhimento tão necessário. Você vai compartilhar os mesmos desafios, as mesmas vulnerabilidades, as mesmas dificuldades e também as suas forças. Porque a gente tem
nossas dificuldades, mas a gente tem nossas forças também. Então, é bom poder trocar ideias sobre isso. E quando a gente fala de mães atípicas, é fundamental ter em mente também a questão de uma visão de um tratamento terapêutico integrado. Então, a gente não pode esquecer que para muitos transtornos tem que tomar remédio, algumas vezes remédio para a vida toda, é o caso do transtorno bipolar. Tem um pedaço importantíssimo que é a psicoterapia, para trazer maior autoconhecimento, aceitação da doença, trabalho sobre os gatilhos, os fatores estressores, mas tem toda uma parte que cabe ao paciente, que é rede de apoio, que é cuidar do seu meio ambiente, evitar fatores estressores, outros tipos de terapia, alimentação, exercício físico. Então, a gente precisa olhar o cuidado dessa maneira integrada, de que eu brinco que é a pizza terapêutica. Você precisa construir vários pedacinhos e eles se interligam um com o outro. Então, são um pouquinho, resumidamente, o que eu acho importante a gente guardar em mente quando a gente pensa na maternidade para uma mãe atípica. E eu acho que vale falar que para quem não segue a Cris, passe a seguir, se quiser fazer parte dos grupos que ela toca, participar lá ativamente do perfil junto com a Cris, acompanhe, é um trabalho super bonito. Para quem não segue a Andréia também, a gente vai salvar isso aqui no perfil delas e vocês vão ver os nossos contatos. E para quem não me segue, também me siga lá no Instagram, @palomajoia. Eu faço um trabalho de rodas de mães, que são bem-vindas todas as mães em todas as suas maternidades, e a gente fala sobre os temas que nos acometem e nos atravessam de um lugar muito profundo e sensível, que é um espaço bem seguro e de bastante acolhimento. Olha, eu ficaria aqui, gente, a noite inteira com vocês. A minha admiração... A minha admiração pelo trabalho de vocês é gigante. Que bom que vocês existem, que vocês estão nessa tocada e nesse empenho para olhar para si e para quem precisa também desse olhar, desse cuidado, dessa atenção. Acho que é isso, ó. Do que veio aqui de pergunta... Isso que ia perguntar, se teve alguma pergunta. Então, eu vou trazer duas. E tiveram vários comentários de relatos de pessoas que vivem situações difíceis com seus filhos, gente falando que está com desafio com uma criança na escola, dividindo os transtornos que outras famílias passam com outras crianças, o quanto que é exaustivo, veio a palavra exaustivo, a culpa, falaram bastante aqui dos julgamentos, que isso realmente é algo que dificulta essa maternidade saudável. E aí, de pergunta, veio aqui uma pessoa questionando a gente se o toque faz parte desses transtornos, se ele está dentro dessa rede de transtornos que vocês comentaram. Essa é uma pergunta. Você quer responder, André? O toque, ele também é um transtorno oculto, né? Mas, de novo, todos os transtornos ocultos, eles precisam ser avaliados no intervalo de tempo, numa frequência, numa intensidade e nos prejuízos que essa criança ou adolescente ou adulto possam ter. Então, tudo tem que ser avaliado, né? No intervalo de tempo, de no mínimo 6 meses, com qual intensidade e frequência acontece, em quais ambientes acontece, e principalmente os prejuízos, para que a gente possa compreender o funcionamento dessa pessoa, né? Agora, toque, você consegue perceber algumas fenotipias na pessoa, os estereótipos, perdão, na pessoa que tem, né? Então, algumas características ficam mais evidenciadas, mas não deixa de ser um transtorno oculto. Saúde mental. Uhum. Perfeito. Uma outra coisa que veio aqui de... quais são as piores fases do TOD? Tem alguma idade específica em que isso se intensifica? Em que esses prejuízos, enfim, essas questões se tornam ainda mais desafiadoras? Sempre a infância, a primeira infância e o processo de alfabetização, ele é mais desafiador. Porque é uma criança que, teoricamente, não tem nada
é uma questão de comportamento, né? Olhando o que é externo. Ela entra no período de alfabetização e aí ela tem uma demanda acadêmica importante. Ela passa a conviver numa microsociedade com pessoas da mesma idade, num ambiente onde todas as crianças estão ali, né, fervilhando e aprendendo muito. Ela tem dificuldade de regulação emocional, essa dificuldade de se relacionar e de se regular, ela pode impactar na aprendizagem, porque é uma criança que acaba saindo muito de sala de aula, tendo muitos conflitos, a mãe tendo que buscar muito na escola, né? E isso tudo interfere nesse funcionamento da criança. Pela minha experiência como mãe de uma menina que tem TOD, a pior fase foi entre 7 até uns 12 anos, porque é um período de muita demanda e que o trabalho de orientação parental, o trabalho de desenvolvimento de habilidade social, o trabalho terapêutico, somado ao farmacológico, medicamentoso, ele demora para ter os resultados. São resultados que eles vão progredindo ao longo da vida, mas lembrando que é uma criança que tem mais dificuldade para adquirir essas habilidades, por isso que se torna mais desafiador. Quando bem acompanhado e orientado nessa fase, a tendência é que na adolescência ele seja mais regulado, que ele tenha adquirido habilidades sociais, habilidades emocionais. A Maria Fernanda, se vocês conversarem com ela, ela dá uma aula sobre emoções e sentimentos. Que né? legal. Mas agora, uma adolescente, enquanto era uma criança, era muito mais difícil para ela essa regulação emocional. Até os recursos para lidar com essa desregulação eram difíceis. Então, esse período entre 7 e 12 anos é o período mais crítico. É um ótimo saber. Falaram aqui da adolescência, se é um período crítico. Estou entendendo que a adolescência seria caso não tivesse tido todo esse trabalho na infância, ou não, ele ainda se torna um período crítico? Adolescência é adolescência, na minha casa, na sua, em todos os lugares, não tem jeito, né? Então, tem o desafio, a complexidade da adolescência. Não tem como fugir da adolescência, né? Sim. Agora, a adolescência neurotípica, o que acontece? São adolescentes mais vulneráveis, se eles não estiverem preparados emocionalmente, né? Se eles não tiverem para onde correr, né, com as suas dificuldades, eles vão ser expostos a situações muito mais perigosas. Agora, embate, mau humor, essas coisas, vai acontecer com os típicos, com os atípicos, não muda, né? Então, até o psiquiatra da minha filha, ele falava assim, eu falava, meu Deus, com essa idade, desse jeito, a hora que chegar na adolescência, eu não sei o que vai ser de mim. Ele falou, calma, você já tá vivendo o que vai acontecer lá na frente, tá tudo certo. Eu não sabia se eu ria ou se chorava, né? Mas tudo vai depender desse momento que você vai viver. Então, de novo, adolescente. A gente tem que entender esse momento da adolescência e separar o que é a criança, o adolescente e o transtorno. Isso é muito importante. Isso eu acho que é fundamental, né? A característica da criança, as necessidades relacionadas ao transtorno e a fase de desenvolvimento. Isso. Porque ela tem os seus desafios de adolescência. Exatamente. Exatamente isso. Maravilha. É isso? Fechamos por hoje, por essa primeira conversa? Ai, que venham muitas, né? Tão bom. Foi ótimo. Eu tive companhia aqui o tempo inteiro, olha, não saiu daqui do meu lado. Ai, que delícia! Ficou deitada aqui. Que coisa boa. Obrigada, Cris. Obrigada, Andréia, que a gente possa fazer novas conversas como essa. Obrigada a todos que acompanharam. A gente teve em torno de 45 pessoas ao vivo. É um número bem significativo pelo horário. Enfim, então foi muito legal ter vocês aqui com a gente. Obrigada mais uma vez e parabéns pelo lindo trabalho que vocês realizam, viu? Eu agradeço. Obrigada pela oportunidade. Foi um prazer poder conversar com vocês hoje. Obrigada a quem nos assistiu e quem vai nos assistir depois na gravação. Muito importante a gente falar de saúde mental materna. Não tem saúde se não tiver saúde mental. As mães precisam desse espaço, a gente precisa dessa troca. Eu fiquei muito feliz com o convite. Quero muito participar da Onda Frutacor com mais fervor. Eu só preciso me organizar em termos de tempo, né, Paloma? Sim, mas o trabalho da Maio Frutacor e Onda Frutacor é lindo.
e essencial, necessário para todas as mães e em qualquer condição, sendo mãe atípica ou mãe com filho atípico, né? E esse bate-papo, eu acho que ele só foi um pontapé inicial para a gente trazer mais sobre essa conversa. É tão importante, né, a gente humanizar as relações, as situações e a gente estender a mão para tirar desse túnel do fundo do poço, né? Sim, Obrigada. Com estamos certeza. juntas nessa. É. Mãos dadas. Você não está sozinha, ninguém está Nunca. sozinha hoje. Uma Vem mãe com a leva a gente. outra. Uma mãe leva Isso. a outra, o lema do maior Fortacar desse ano. Exatamente. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Obrigada a todos os gente. meus seguidores, os novos seguidores e todo mundo que esteve aqui na live. Obrigada. Obrigada. Um beijo. Outro Até beijo. a próxima. Tchau. Tchau.